E eu quero falar agora sobre as injeções para emagrecer. O assunto é saúde. Você sabe como que elas funcionam? Quais são os perigos se usadas de forma incorreta? Por isso, a gente convidou a endocrinologista Carla Dlung para explicar mais sobre esse assunto. Obrigada pela presença, doutora Carla. Eu que agradeço mais uma vez. Como que essas injeções famosas, né, os efeitos são visíveis? Tem muita gente que emagrece demais, muito rápido, fica com o rosto, que é um rosto específico da canetinha, né? Como que elas agem no metabolismo? Então vamos lá, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, vamos pensar assim, ó, o nome da medicação é um análogo do GLP-1. O que é GLP-1? GLP é um hormônio que a gente tem dentro do nosso corpo. Então é como se você desse mais do que o seu corpo já tem. Por isso que a gente tem essa sensação de que é algo fisiológico, é algo mais tranquilo de usar. E o que esse remédio faz dentro do nosso corpo? Ele consegue, por meios fisiológicos, ele consegue fazer uma inibição de apetite, fazer um estímulo de saciedade, te causar aquela sensação de ficar cheio, ficar empachado. Então é por isso que você consegue ter uma redução de ingesta. É isso que ele faz. Para algumas pessoas com respostas muito rápidas, para outras nem tanto. Eu notei que algumas pessoas comentam que tem um resultado muito bom, outras, eu já tentei, não consegui, as outras pessoas não conseguem ter a mesma resposta. Por quê? É do metabolismo de cada um? É do organismo de cada um? Eu acho que a gente tem que ter dois pontos. O primeiro deles é fator individual. Cada pessoa tem um fator individual em relação à resposta, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o principal é indicação. A gente tem que lembrar que essas canetinhas, elas não são canetinhas emagrecedoras. Seria ótimo, mas não existe isso. Não existe remédio que faz emagrecer. Então é um tratamento para obesidade. A obesidade é uma doença. Só que cada pessoa que desenvolve a obesidade, ela tem vários fatores. É uma doença multifatorial. Então eu preciso entender qual é o seu ponto de problema, sua base de problema central, para eu conseguir indicar uma medicação. Quem usa a canetinha, normalmente, é um padrão hiperfágico. É aquela pessoa que come muito. Então eu consigo, com essa medicação, fazer a sua redução de ingesta. Por exemplo, se você é aquela pessoa que belisca, é o belisquinho, é a amendoinzinho, é a balinha, ele não serve para você. Ele pode te ajudar um pouquinho? Até pode, no momento de fazer associações com medicações. Só que ele não é a medicação central para você. Então é por isso que as pessoas acham que, nossa, vai funcionar para todo mundo. E não é bem assim que a banda toca. Então tem que ter uma análise criteriosa. Exato, é indicação. Do profissional. O profissional tem que ser muito bom, não é indica para todo mundo porque funcionou para um. Exato. Que é o que a gente vê acontecendo. Mas doutora, eu já ouvi falar, pode ser de forma completamente errada, que essas canetinhas, elas foram desenvolvidas para pessoas que tinham problemas com diabetes. É isso mesmo? É isso mesmo, exatamente isso. Então a primeira medicação foi a liraglutida, que foi lançada, eu acredito que já deve ter uns 15, quase 20 anos de mercado. E essa medicação, ela foi lançada para o tratamento do paciente diabético. Ao longo do tempo, estudou-se e viu-se que esses pacientes estavam emagrecendo. Foi quando lançaram uma dose mais elevada dessa medicação, né, que era uma dose de 1,8, passou a dose de 3 miligramas, esse sim, liberado no Brasil, oficialmente em bula, para tratamento de obesidade. Veio outro irmãozinho deles, que é da mesma empresa, com aplicação subcutânea, que era diária, passou para semanal. Esse de aplicação semanal, ainda no Brasil, dose de 3 miligramas, perdão, dose de 1 miligrama, ainda para o tratamento de diabetes e pré-diabetes. Para o começo do ano, a gente recebe no Brasil a dose que já foi liberada sim pela Anvisa, chega no primeiro trimestre, essa dose mais alta, agora sim liberada para o tratamento de sobrepeso e obesidade. De obesidade. É isso. E quais são os riscos? Jéssica, eu acho que assim, antes de pensar em risco, eu acho que a gente tem que pensar o que a obesidade causa. Eu acho que assim, a obesidade, como eu já falei, é uma doença multifatorial e que causa muita coisa mais pra frente. Então a gente tá falando de uma doença que causa diabetes, pressão alta, gordura no fígado, alterações cardiovasculares. Então se eu pensar em riscos em relação a efeitos colaterais, por exemplo, quase todo remédio causa efeitos colaterais, por isso que eles devem ser bem indicados. Então, custo-benefício ainda é válido. Pensar em contraindicação são muito, mas muito poucas os pontos que eu vou falar assim, você não tem indicação por causa disso. Por exemplo, você já tem uma doença no fígado, com alterações muito importantes nas enzimas do fígado. Falar, você não tem indicação para essa medicação, porque em bula tá falando pra gente que não tem. Mas aí é tudo colocar na balança e aí entra de novo a história, tem que ser bem indicado. Sendo bem indicado, não vejo um problema não. E tem que confiar muito, tem que escolher muito bem o profissional que vai saber dizer se você pode ou não, se você deve ou não e vai te acompanhar durante um tratamento.
Não é só, porque fulano usou, minha amiga usou e deu certo para você, como a gente comentou, pode ser que não dê. Então, buscar um bom profissional, fazer exames, não comprar medicamentos, por favor, de forma paralela ou sem indicação, sem receita. Infelizmente, a gente tem esse problema. É uma medicação que ela não exige receita no balcão. Mas, se a gente for pensar, toda medicação que é com aquela tarjinha vermelha, está escrito venda sobre apresentação de receita. Exato. E cadê a receita? A gente não tem fiscalização. Então, infelizmente, as pessoas conseguem adquirir essa medicação sem receita. Só que assim, você vai na farmácia e compra. Primeiro fator limitante, custo. É uma medicação cara. Ela é cara. Mas exato. ok, você foi lá e comprou. E aí? Você tá com a canetinha em casa, você faz o quê? Vai lá no Google, TikTok, YouTube, em algum lugar você vai ver como... E não é assim que funciona. Então, primeiro, se você não tem indicação e não sabe como usar, já é um problema. E aí você usa errado e começa a ter efeito colateral louco. Se você não tem alguém para te assistir, como que você lida com esses efeitos colaterais? Então, eu acho que são os pontos, mas pensar assim, hoje temos sim uma classe de medicação que bate de frente com cirurgia bariátrica. Bate sim. Hoje a gente tem uma linha de medicação, essa que chega agora para o começo do ano, com índice de perda de peso muito, mas muito grande na maioria dos pacientes. Então é algo muito lindo de pensar que a gente pode sim, clinicamente, tratar a obesidade. A gente só não pode esquecer que a obesidade é doença crônica, que tem que ser tratada para a vida inteira. Isso é o principal. Eu sempre comparo com pessoas que têm diabetes, que precisam da medicação a vida inteira, ou então quem tem vícios, né? O fumante parou de fumar, é o controle pro resto da vida. Se ele chegar perto de um cigarro, ele volta a fumar. Perfeito. É a mesma coisa a pessoa que sofre de obesidade. É pra vida toda, não é porque fez uma bariátrica que daqui a pouco eu consigo comer tudo que eu quero. A tendência ao reganho de peso é enorme, isso é fisiológico. Não tem grandes explicações quanto a isso, mas a gente sabe assim que cada quilo que a gente perde, o nosso corpo demanda da gente uma quantidade maior de caloria, porque o seu corpo ele quer voltar para aquele peso antigo. Fala, nossa, é louco assim? Sim, é louco assim. Fala assim, tenta imaginar uma cena que é você subindo uma escada rolante que tá descendo. Sim, sim. Esse é o foco do processo de emagrecimento e de manutenção. De vez em quando você estacionou ali, a escada te carrega. O que você vai fazer? Corre de novo. Corre e volta. Eu acho que a hora que você enxerga isso, acho que é menos frustrante do que falar assim, eu tratei e engordei o dobro. Mas peraí, por que você engordou o dobro depois? Porque você parou de tratar. É isso. Então assim, não pode parar de tratar. Não necessariamente você vai precisar de remédio para sua vida toda, mas você não pode parar de tratar. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma nutricionista. Atividade física, acho que é a coisa que não tem nem que falar. Faz parte da base de tudo que a gente precisa. Né? Mudança de hábito, atividade, e o remédio tá ali para poder auxiliar. Isso não é diminuir tratamento de ninguém. Ele não resolve sozinho, ele auxilia. Exato. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada eu. Seja sempre muito bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada. E a gente se encontra muito em breve. Então tá bom.